Eu já lidei e lido diariamente com vários infoprodutores, vários criadores de conteúdo, influencers que seja, e uma das coisas que eu venho pensando muito em relação a esse tipo de negócio, isso vale para todos, mas assim, nesse tipo de negócio principalmente, que o conjunto de coisas ele precisa ser muito sustentável. O que eu quero dizer com isso? Um criador de conteúdo, um especialista que quer vender infoproduto, ele depende, na grande maioria dos casos, ou pelo menos se essa pessoa quer de fato crescer e assim por diante, e cada vez mais está faturando mais, de estar consistentemente produzindo conteúdo. Até porque o conteúdo para muitos deles é uma forma ou de trazer gente nova para seguir, acompanhar e virar cliente, ou é uma forma de basicamente fazer quem eles trazem por algum tipo de estratégia avançar no funil. O problema é que a grande maioria dessa galera que eu converso não pensa, genuinamente pensa, e tira um tempo para estar consistentemente atualizando isso. Essa galera não pensa em simplesmente tipo assim, cara, como é que eu faço um formato ou uma estratégia, uma estrutura que seja muito sustentável, né? Porque se a gente fala, por exemplo, de um infoprodutor, eu quero começar a vender infoproduto, eu quero crescer a minha marca pessoal e eu quero faturar milhões, que seja. Cara, essa pessoa vai ter que fazer isso por bastante tempo, muito provavelmente por muitos anos. Quando a gente fala de um influencer que quer crescer e quer chegar nos milhões de seguidores e quer conseguir fechar publicidades caras e assim por diante, a mesma coisa, vai ter que fazer isso por muitos anos. Só que muitos deles não pensam em como que eles podem criar desde o início algo, né, que eles conseguem fazer repetidamente por muito tempo, porque é isso que vai se exigir deles, né? E em muitos dos casos, inclusive, a gente fez o tempo todo de infoprodutor ou criador de conteúdo, influencer, que basicamente o cara, ou, sei lá, deu burnout, o cara cansou e tudo, porque ele não aguenta fazer aquilo que ele se propôs a fazer desde o começo. Então não adianta. Então, se a pessoa não consegue estruturar algo que ela vê, que talvez ela já faça, ou que seja tranquilo dela adicionar, ou no dia a dia dela, né? Ou inclusive que seja só um processo de documentação, por exemplo, que ela não tenha que mudar nada que ela faz na vida dela, ou seja, o cara que tem ali um videomaker que segue ele durante o dia inteiro, por exemplo, já facilita muito a vida de alguém. Inclusive, eu já testei vários formatos de gravação. Esse que eu faço aqui é um dos mais sustentáveis, que basicamente eu gravo pelo Loom e eu só sento aqui e falo alguma coisa que eu estou pensando, né? Mas o formato, por exemplo, de gravação em que eu já contratei um videomaker para ficar me seguindo durante o dia inteiro, é um formato extremamente é, fácil de se manter, né? Porque literalmente você não tem que mudar nada na sua vida. Simplesmente vai executando o que você já iria fazer e tem alguém lá seguindo o dia inteiro. Agora, quando eu já tive que ir para estúdio para gravar, eu tive que fazer roteiro, coisas do tipo, cara, para mim isso não funciona tão bem. Não que em alguns momentos uma pessoa que está nessa questão da venda do infoproduto ou o influenciador não vai ter que fazer isso também em alguns momentos. Mas se tem que fazer só às vezes do que ter que fazer sempre, já torna o negócio muito mais sustentável. Então, eu estou falando isso tudo porque é, qualquer, qualquer pessoa que queira entrar nesse mercado, ou continuar relevante, ou crescer nesse mercado hoje em dia, precisa pensar exatamente no que ela consegue fazer por bastante tempo, de preferência, se ela for pensar numa linha de 10 anos, seria o mínimo ideal assim, e não só isso também, se ela vê, tipo, cara, eu consigo fazer isso para sempre. Porque aí, de fato, ela vai conseguir jogar um jogo que ela vai conseguir dominar, né? E ela vai, de fato, conseguir crescer o negócio e assim por diante. E, muitas das vezes, as pessoas querem fazer um negócio super complexo e tudo, mas dá para fazer algo muito simples, que inclusive consegue ganhar escala usando time ou usando IA. Então hoje, por exemplo, eu estou cortando os meus vídeos, né, fazendo os cortes, os clipes, usando IA. Há alguns meses atrás, quando a gente também fez vários testes, eu usava um time para fazer isso. Então tinha alguns editores que faziam essas edições para mim. Eu percebi que eu consigo usar IA. E eu percebi, inclusive, também, pelos poucos testes que eu já fiz, que os vídeos que eu estou editando, na verdade eu não estou editando, eu estou jogando na IA e ela está criando, alguns são muito bons, outros são bem ruins, mas eu consigo filtrar e fazer a postagem dos que são bons. E esses vídeos, por mais que tenham sido feitos de uma forma muito mais enxuta e muito mais barata do que os que eu estava fazendo, eles também têm o potencial de trazer novos seguidores, trazer novos leads, de trazer novos clientes.
então tá ótimo. Então ele está cumprindo o que ele precisa cumprir, né? Enfim, então eu penso muito nisso porque eu lidei muito no backstage com essa galera e ainda lido, e eu vejo que isso é um dos maiores problemas, e agora que eu estou fazendo para mim tem várias nuances, obviamente, que eu vou também percebendo, mas o fato é que um dos maiores problemas, tem vários, que depois eu vou comentar em próximos vídeos, mas um dos maiores problemas que acontece em qualquer operação desse tipo é a sustentabilidade. As pessoas não pensam em como que elas criam uma infraestrutura, tanto de pessoas, promessas, estrutura, sei lá, física, se ela tiver que ter, de gravação, de edição, e assim por diante, do tipo de conteúdo, do que ela quer falar, para quem que ela quer falar e assim por diante, que seja sustentável. Né? Até porque eu já escutei gente que produz conteúdo e fala assim, cara, produz conteúdo, dá certo, eu viralizo, a galera cresce, eu tô ganhando dinheiro, mas eu odeio minha audiência. Então, assim, ela no começo não pensou uma coisa que seria sustentável para ela, que ela não pensou em quem ela queria comunicar, quem que ela queria no dia a dia, quem que ela queria que fizesse parte da audiência dela. Né? Até porque, no final das contas, a pessoa às vezes pode não ter um relacionamento tão próximo com a audiência, mas a audiência sente que tem com a pessoa. Então, a pessoa vai ser parada na rua e assim por diante. Então, tem várias coisas que precisam ser pensadas desde o começo, ao meu ver. Claro, sofrer um processo de adaptação também ao longo do tempo, mas que se não pensar no lado da sustentabilidade, é muito improvável que o negócio vai dar certo de fato e vai continuar existindo, né? Porque se não é sustentável, ninguém quer continuar fazendo, se ninguém quer continuar fazendo, a parada morre. Enfim, é isso aí, só bora.